Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, irmãos, é uma palavra poderosa, uma palavra maravilhosa, uma palavra que foi tão impactante para os discípulos e também para Lucas, o médico, que eles não somente colocaram no evangelho do livro de Marcos, mas nós vamos encontrar essa passagem do cego de Jericó ou de Bartimeu em Mateus e também em Lucas. Porque de fato esse episódio, esse capítulo na vida de Jesus e também dos discípulos ali ficou algo marcado através de um homem que a Bíblia relata aqui nesse evangelho como Bartimeu, filho de Timeu. Agora a Bíblia também não fala quem era Timeu, só bota o nome dele ali e fica meio vago saber quem era esse homem na história, porque é uma das únicas partes que aparece o nome de Bartimeu, filho de Timeu. Há uma história paralela que não está registrado na Bíblia, mas que muitos contam que poderia ser Timeu, um homem, um comerciante que não aceitava o sistema romano da época, e como comerciante ele se revoltou pela imposição de impostos naquele lugar, e na revolta dele o sistema romano veio e matou esse homem, e para que deixasse gravado em memória de todos, então seu filho foi cegado para servir de exemplo para todo aquele que se levantasse contra o sistema romano. Torna a dizer, isso não está registrado na Bíblia, somente contos que possivelmente poderia ser um Timeu da época, daquele lugar. Mas o fato é que agora a Bíblia também não menciona que Bartimeu era cego de nascença, ou se ele ficou cego no meio da sua vida. O que a gente vai ver lá no verso 51, quando Jesus pergunta para ele: que queres que te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Logo vou entender que então Bartimeu, ele não foi cego de nascença. Um dia ele enxergou, um dia ele pôde contemplar a vida, ele pôde contemplar as coisas, não sei qual era a idade, mas agora ele se encontrava ali a caminho de Jericó. A palavra de Deus, ela diz aqui no verso 46: e foram para Jericó, e quando saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosas multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouça, eu queria que você entendesse apenas esse verso. A Bíblia relata que eles foram para Jericó, não relata o que aconteceu em Jericó. Acredito eu que através da ministração do que Jesus estava ali e em meio à multidão, talvez não aconteceu nenhum milagre ou algo que pudesse ser colocado e registrado na Bíblia. A Bíblia diz que quando eles saíam de Jericó, uma multidão, juntamente com os discípulos, seguia o Senhor Jesus. E Bartimeu, ele não estava ali também sozinho naquele caminho. A gente vai ver em outras passagens, talvez em Lucas, se eu não me engano, vai falar que existia dois cegos no caminho. Ou seja, aquele caminho, irmãos, era um lugar onde os excluídos, os menos assistidos, aqueles que eram desprezados pela sociedade, eles ficavam ali à beira do caminho, porque muitas pessoas iam e vinham, e talvez seria por oportunidade que eles teriam de também mendigar ou viver da miséria ou daquilo que as pessoas por misericórdia poderiam dar a ele, pedaço de pão, algumas moedas, que eles pudessem sobreviver. O fato é que algumas pessoas eram totalmente excluídas, esses como os leprosos, que não poderiam entrar para dentro da cidade, geralmente eles ficavam à parte das cidades. E ali Bartimeu, talvez com outros cegos, com outros coxos,
com outros aleijados, com outros pessoas que necessitavam e dependiam da mendigância. Ali estava Bartimeu também. Mas eu vejo na vida desse homem, e é muito interessante, porque quando os evangelhos colocam e registram algo notório, porque em poucos versículos esse homem ele pôde nos ensinar tanta coisa através da vida dele. A Bíblia diz que esse homem ele estava assentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele pôs a clamar. Agora ele, diferente de nós, irmãos, esse homem ele não tinha a oportunidade de abrir um livro e ler, pois era cego. E existe uma frase que serve como clichê, onde diz que menos é mais. Talvez a diferença de Bartimeu, como muitos dos judeus que tinham Jesus ao seu redor, esse homem, ele se apegou em poucas palavras, que as notícias corriam por ali, as notícias de Jesus, ela já corria por tudo quanto é lugar, e um dia alguém talvez chegou e disse a respeito de Jesus o Nazareno, e alguém chegou e disse talvez que esse Jesus, os rumores que corriam, é que ele poderia ter sido o Messias, pois milagres Jesus já estava fazendo por tudo quanto é canto. E esse homem entendeu, porque quando ele relata ali e ele grita em alta voz para que o Senhor Jesus pudesse ouvir, Jesus, filho de Davi, ele traz uma revelação muito grande para o coração do Senhor, porque ele poderia gritar qualquer coisa: por favor me ajude, por favor tenha piedade de mim, por favor me dê uma esmola, me dê um pedaço de pão. Ele traz uma exclamação ali para todos, e para todos ouvir. Ele diz: Jesus, filho de Davi, ou seja, da raiz de Davi, da linhagem de Davi, somente poderia estar passando o Messias, o Salvador, aquele a qual todos esperavam. E talvez aquela multidão e até mesmo os discípulos que ali estavam com o Senhor não entendesse, não compreendesse a forma que esse homem, o cego, Bartimeu, entendeu, porque um dia disseram para ele, e quando ele ouviu aquele barulho, aquele atropelo, aquela multidão passando, ele pergunta: o que é que está acontecendo? Alguém disse para ele: é Jesus que está passando. Então ele não perde a oportunidade, então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas aí vem aqueles que, ouvindo ele gritar, em meio àquele tanto falatório, e ele começa a falar mais alto, então alguém vem e censura ele. Então ele grita mais alto, e ele fala mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Irmãos, o que eu vejo na vida de Bartimeu, talvez muitos nos dias de hoje tem muito a aprender com a passagem desse homem, porque de fato nós conhecemos Jesus diferente que esse homem conhecia até então. Nós conhecemos o Senhor da palavra, da ministração, da experiência que nós conhecemos depois da cruz do Calvário, que nós entendemos pela fé e entregamos a nossa vida ao Senhor, confessamos que Ele é o nosso Senhor e nós oramos e buscamos, mas no decorrer da vida a fé muitas vezes vai se esfriando, talvez com o excesso de informação, de palavra, de ministrações, e hoje com a internet e com a televisão existe uma quantidade muito grande da palavra de Deus. E talvez isso, irmãos, quando eu digo que menos é mais, o pouco que esse homem tinha vale muito mais do que muitas informações e ministrações que talvez a gente recebemos. E eu não quero aqui dizer que conhecer mais do Senhor é errado, pelo contrário, a quantidade, ela talvez seja algo que vai estragar, mas de tudo que nós ouvirmos, assim como a palavra diz: ouve tudo e retém o que é bom, nós devemos ouvir a palavra de Deus e reter o melhor dela. O
problema é que muitas das vezes, irmãos, nós temos demasiadamente. Salmo 27, se eu não me engano, a palavra de Deus vai dizer que aquele que tem muito, ou aquele que recebe muito, até em favo de mel pisa. Mas aquele que tem pouco, até o amargo é doce. O que quer dizer essa palavra? Talvez exatamente isso que Bartimeu estava passando. Talvez nós temos um excesso de palavra, um excesso de ministração, um excesso de palavra viva que nós recebemos constantemente e que nos nossos celulares, nossos computadores, nas internets temos acesso. Talvez isso seja motivo para nós estarmos pisando em favos de mel, ou seja, dando pouca importância ao número de palavras que ouvimos e recebemos. Mas diferentemente, irmãos, como os muitos cristãos que estão mundo afora e que talvez seja um crime ter acesso à palavra de Deus, seja um crime professar a fé em Cristo Jesus, crime de ser preso, de ser punido, de ser chicoteado e talvez até levado à morte, faz com que o amargo seja doce. Até o amargo seja doce, porque é o pouco que eles têm motiva e transforma a fé, a vontade, o desejo de caminhar com Cristo muito mais que talvez muitos cristãos que têm acesso à palavra de Deus têm desprezado. E é essa palavra que eu gostaria de colocar, o desprezo por aquilo que Deus tem nos oferecido nesse tempo. A palavra de Deus diz que buscai ao Senhor enquanto há tempo. Porque, irmãos, talvez muitos estão apáticos com o que está acontecendo, ou se acostuma muito rápido com tanta coisa ruim que está acontecendo. E nós sabemos que a vinda do Senhor, ela está muito, muito, muito próxima. E isso tem levado muitos ao desprezo da palavra de Deus, ao desprezo do caminhar com Cristo. A palavra diz que esse homem, com um pouco que ele tinha, com um pouco que ele ouviu a respeito de alguém que teve a paciência de dizer que Jesus Cristo estava fazendo milagre, trazendo cura, e que possivelmente, pelo menos rumores que corriam naquele tempo no ministério de Jesus, é que Jesus poderia ser o Messias, a qual todos esperavam, e que ele era da linhagem, da raiz de Davi. Então Bartimeu, ele tomou posse daquela pouca palavra que ele tinha no coração, e na oportunidade que ele teve, ele perguntou: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Que multidão é essa que está passando? Então alguém disse: é Jesus Cristo, o Nazareno, que está passando. Então esse homem, ele usa de toda a tua força, todo o teu empenho, toda a tua fé, e começa a gritar. Agora, não era somente a voz de Bartimeu que estava ali. Existia outros cegos, outros mendigos, outros necessitados à beira daquele caminho, que dependiam da miséria e da esmola de outras pessoas que passavam por ali. Como se não bastasse isso, uma multidão, e a Bíblia diz que uma grande multidão, uma numerosa multidão, estava junto, caminhando com Cristo. Talvez entraram em Jericó, quando Jesus passou por ali, saíram de Jericó e nada aconteceu. Por quê? Porque muitos somente queriam a bênção que o Senhor teriam para oferecer a eles, e que de fato nenhum milagre nesse meio tempo foi registrado. Sim, porque hoje muitas das vezes muitos que se diz cristão estão caminhando dentro das igrejas e fora das igrejas, talvez com um único intuito de receber uma bênção do Senhor, quando de fato a bênção, ela só é consequência daquilo que nós professamos, daquilo que nós expressamos ao Senhor. Porque, como dissera antes, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele tem prazer em abençoar os teus filhos. E por que que muitas das vezes, quando estamos numa reunião e
de últimos tempos não se vê tantos milagres como via antigamente. E quando ocorre um milagre, é algo que é pontual aqui, outro ali, outro lá, outro acolá, e uma grande multidão, na sua grande parte, não recebe nada. Porque assim como Jesus estava passando, uma grande multidão também caminhava com ele, e todos queriam receber algo da parte de Cristo. Ali não era um clubinho que estavam ali prestigiando a presença do Senhor. Não, o intuito daquela multidão correr atrás do Senhor era atrás de bênção. E não está nada errado nisso. Mas a diferença que Bartimeu faz, ele reconheceu o que talvez hoje tem se esfriado na nação brasileira e talvez mundo afora. Nesse tempo, as igrejas têm cada vez menos reconhecido quem é Jesus Cristo, o Senhor, nas suas vidas, na autoridade da igreja, na ministração da palavra. Tem dado ouvido para a mídia, para as notícias, para os estudiosos, para alguns médicos que gostam e querem ridicularizar a palavra de Deus, banalizar a palavra de Deus. E muitos, talvez, filósofos e se diz conhecedor, sociólogos, querem banalizar a palavra de Deus, ridicularizar a palavra de Deus e menosprezar a autoridade e o senhorio de Jesus Cristo. Essa é a multidão que caminhava com o Senhor naquele momento, e essa é a multidão que hoje no mundo estão correndo. Dá-se ouvido a qualquer coisa. Existem pessoas que elas expressam sua fé de tal forma: eu creio que o Senhor vai fazer. Eu pedi oração na igreja, o meu nome e o meu pedido está na caixinha de oração, a igreja vai estar orando por esse pedido, mas se não acontecer nada, eu vou procurar o recurso tal, o recurso X, o recurso Y. Eu preciso resolver o meu problema, e se Deus não fizer, eu vou ter que dar um jeito assim mesmo. É dessa forma, irmãos. Vai se diminuindo a autoridade e o poder de Deus, e a fé cada vez mais diminuída. Bartimeu aqui, ele usou a única oportunidade que ele teve, e ele agarrou com todos os dedos da sua mão, e com toda a tua força, e com toda a tua alma, e encheu o teu espírito de fé, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então alguém manda ele ficar quieto. E sabe, irmãos, o que eu tenho percebido é que as circunstâncias da vida têm nos calado, mandado nós ficarmos quietos na nossa fé, tem diminuído, e com isso nós temos se afastado da palavra de Deus, do tempo de oração, do tempo de congregar. Eu fico imaginando onde é que estão essas pessoas que aqui no momento não estão. Se me disser que vieram pela manhã, eu não vou acreditar, porque muitos não vieram pela manhã e não vieram hoje, talvez não estão em outras igrejas. Aonde elas estão? Estão fazendo qualquer coisa menos buscar a presença do Senhor. Infelizmente, se assemelham e se compara àquela multidão que estava ali empurrando e pressionando Jesus no caminho, na saída de Jericó. Mas eu quero dizer algo para você. E espiritualmente, talvez hoje seja o dia que o Senhor escolheu para trazer um milagre sobre a sua vida. E eu poderia ouvir um amém por isso? Talvez você seja o Bartimeu dessa multidão, da qual, reconhecendo o Senhor e a autoridade e o poder e a graça e a majestade, ele possa olhar para a sua vida e então perguntar: o que queres que eu te faça? Porque se eu for perguntar aqui, irmãos, eu for perguntar para cada um de vocês, se vocês precisam hoje de um milagre, eu posso dizer por mim mesmo: eu preciso de um milagre. Aliás, eu preciso de alguns milagres do Senhor. Eu preciso, todos os dias.
E todos nós, como cristãos, nós precisamos, porque somos total dependentes do Senhor. Esse homem, ele poderia pedir qualquer coisa, mas a sua ousadia e a sua persistência não deixou que outros calassem a sua voz naquele lugar. E na sua limitação, na tua dificuldade, com aquilo que ele tinha, ele trouxe a força e gritava. E o Senhor ouviu alguém reconhecendo ele naquele lugar. Não quero dizer a respeito dos discípulos, porque os discípulos foram uma caminhada, foi ao longo de 3 anos de ensino, mas nesse meio tempo, Bartimeu, assim como outrora nós trouxemos uma palavra aqui a respeito do centurião. O centurião, ele não teve contato direto com Jesus, ele não teve fisicamente um contato direto, mas Jesus reconheceu a fé daquele homem, que através de outro, pôde entender que aquele homem, o centurião, reconhecia a autoridade e o poder de Jesus. Então Jesus disse que em todo Israel eu não vi tanta fé como a desse homem. E aquilo que ele buscava, aquilo que ele pediu, o milagre que ele necessitava, aonde ele estava, aconteceu. Quando os amigos do centurião retornam então para casa, a palavra de Deus registra que o seu servo já estava curado, um homem moribundo que estava à beira da morte. E agora aqui, Bartimeu, de igual forma, reconhece a autoridade do Senhor na vida dele. Na vida dele, ele reconhece quem é Jesus, o Messias. O Messias estava passando por ali. Então ele grita e o Senhor Jesus para e manda chamar ele. A Bíblia diz ali no verso 48 em diante: muitos repreendiam para que calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram. Então ao cego dizendo: tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. No verso 50 a palavra de Deus diz que, lançando de si a capa, levantou-se em um salto e foi ter com Jesus. Olha que interessante o que a palavra diz aqui, irmãos. Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi com Jesus. Esse ato que Bartimeu tem é algo interessante. A Bíblia fala aqui a respeito de capa, uma capa. Essa capa que Bartimeu tinha era algo que ele usava como proteção contra o sol, contra a noite, as frias noites em deserto. Essa capa talvez era uma credencial, um crachá que dizia que ele era um pedinte, um mendigo, e que ele estava jogado no caminho. E era essa capa que mostrava e dava condição para que outros entendessem que precisava das migalhas, que ele não era um ladrão, que ele não era um salteador, ele era um mendigo, ele era algo que dependia da migalha de outras pessoas. E qual era a representação? Era aquela capa, porque a capa era para aqueles que eram excluídos no campo, que não tinha casa e que também não podia viver no meio da sociedade. A capa de Bartimeu é essa qual ele jogou, é o que trazia a credencial dele. Quando a gente ouve e algumas escrituras, nós vamos ver que a capa ela tem outro significado. A capa para o rei demonstra a majestade, porque em toda a sua veste real, por cima de tudo vem uma capa real. Demonstra autoridade, majestade, poder. A capa também, ela, além de servir para se proteger do tempo, ela vai mostrar que foi diferencial na vida de muitas pessoas. Uma delas foi o profeta Eliseu. A Bíblia diz que o profeta Elias caminhava pelo caminho, e Elias já tinha sua escola de profeta, mas o Senhor levou Elias a um caminho, e no meio do campo, lá no arado, ele viu Eliseu. E Elias então
joga a sua capa sobre Eliseu. E a vida de Eliseu nunca mais foi a mesma. Eliseu largou tudo que ele estava fazendo, o seu arado, o trabalho no campo. Ele somente pede autorização para ir se despedir dos seus pais, e agora ele vai seguir Elias. E essa mesma capa, a capa de Elias, quando o Senhor arrebata então Elias naquele redemoinho, a capa foi o que sobrou de herança e de autoridade e de poder de Deus para a vida do profeta Eliseu. Era a capa. Agora, essa capa que Bartimeu usava era tudo que ele possuía. Ele não possuía terra, ele não possuía imóveis, ele não possuía carros, cavalo, ele não possuía dinheiro. Tudo que ele tinha era essa capa que trazia. Agora, a Bíblia diz que em um salto, Bartimeu lança e joga a sua capa para o lado, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele colocou ali, irmãos, um basta na vida dele. Quando ele ouviu que Jesus Cristo, o Senhor, o Nazareno, o Messias estava te chamando, então ele lança aquela capa fora, com a intenção de nunca mais voltar para trás, porque ele poderia levar a sua capa e tentar talvez alguma coisa, mas se não desse nada, ele ia voltar com a sua capa e voltar a mendigar. Mas ali não, ele tomou uma decisão e lançou fora a tua capa, e num salto ele pulou e foi ter com o Senhor. Então o Senhor Jesus, numa sinceridade, pergunta a ele: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Ou em outras palavras, ele estava pedindo a tua dignidade de volta, a tua vida de volta. Agora Bartimeu, ele quer enxergar para poder viver uma vida digna. Quem sabe trabalhar, constituir família, ter um lar, ter uma casa, sair fora da mendigância, sair das ruas. Sabe, irmãos, o que muito nós temos visto por aí, e talvez nós como cristão, infelizmente, deixou as dificuldades e as necessidades da vida a gente ficar cego para aqueles menos assistidos. Porque muitos, como Bartimeu, hoje estão nos grandes centros, debaixo das marquises, debaixo dos pontilhões, fazendo ali a sua casa debaixo de um papelão, um pedaço de pano, jogado à mercê, porque a sociedade o exclui de não ter um lar, uma casa, uma família. Como mendigo, estão nos sinaleiros, nos cruzamentos, pedindo uma moeda, com alguns cartazes. E quantos a gente não vê todos os dias? E talvez tenha compaixão de um, mas aí é muitos, e nós vamos vendo ele todos os dias. E o nosso coração vai se esfriando, endurecendo em favor dessas pessoas. Muitos Bartimeus estão ali, indignos, sem dignidade de vida, necessitado. E há quem diga, porque eu já vi muitas pessoas, inclusive muitos irmãos da igreja, falar: olha, eu não gosto de ajudar, porque eles intitulam essas pessoas como vagabundo, que não querem trabalhar. Ora, talvez porque nós não vivemos na pele o que essas pessoas têm passado e o que levaram elas a chegar nesse ponto. Talvez os nossos corações vão esfriando ao ponto de desprezar homens e mulheres e crianças que estão à beira do caminho, precisando e necessitando. Sabe, irmão, nós precisamos refletir um pouco a respeito desse tipo de pessoa. Olhar com os olhos que o Senhor olhou para Bartimeu. Olhar com olhos de amor, de compaixão, de intuito de querer ajudar e não de pré-julgar, porque isso o mundo já faz. Mas dura a coisa quando o cristão ele vê uma situação dessa e traz um pré-julgamento ou generaliza
que todos são vagabundos, que todos estão ali explorando a boa vontade das pessoas. Bartimeu agora, ele lança sua capa e ele vai ter com o Senhor. E tudo que ele pede é a sua dignidade de volta. Ele não pede pão, ele não pede alimento, ele não pede moeda, ele não pede nada senão a dignidade. Ele diz: Mestre, que eu torne a ver, que eu torne a viver, que eu torne a voltar a trabalhar e que eu possa fazer algo. Então Jesus lhe disse: vai, que a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Ouça, duas coisas o Senhor Jesus começa a fazer na vida dele. Primeiro, a salvação veio para aquele homem. Jesus ele traz então ali em autoridade, diz: a tua fé te salvou. E a cura veio de imediatamente. Aquele homem começou a enxergar. Nesse tempo, irmãos, assim como nós necessitamos, como Bartimeu, que num determinado momento da nossa vida, talvez um momento que a gente menos espera, o Senhor esteja passando e nós possamos expressar com toda a nossa força, com toda a nossa fé e com todo o nosso empenho e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu preciso para mim, eu preciso para minha família, eu preciso para um ente querido, eu preciso, Senhor, de um milagre. Eu necessito de um milagre. Eu preciso, já recorri, talvez inversamente, irmãos. As pessoas, elas agora estão desesperadas, e muitos estão fazendo como aquela mulher do fluxo de sangue, que recorreu a todos os recursos dela, com tudo que ela tinha, todo o dinheiro dela foi aplicado para que a cura viesse, e ela tentou de todos os jeitos a medicina e não teve êxito. Agora ela vê Jesus passando ali e ela determinou no coração dela que se tão somente ela pudesse alcançar e tocar a orla do manto dele, ela seria curada. Sabe, Jesus ele está passando. Ele está passando em determinado momento. O Senhor Jesus ele está passando na nossa vida. A verdade é que nós precisamos, irmãos, estar atento. Talvez como Bartimeu estava atento. Alguém falou de Cristo para ele. Alguém falou do Senhor e ele estava atento. Sim, sim. Nós precisamos estar atentos, irmãos, todos os dias. Como Bartimeu, nós precisamos estar atentos, porque o Mestre está passando. E talvez seja a nossa oportunidade de poder gritar com o nosso coração, com a nossa fé, com tudo que nós temos: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Eu queria que você ficasse em pé, em nome de Jesus. Bartimeu, ele foi um homem que marcou o seu tempo. A Bíblia diz que ele não se afastou. A Bíblia diz que ele seguia Jesus. Diferentemente agora, Bartimeu seguia Jesus e ele era um ícone, um marco, uma revelação do milagre do Senhor.
Mas o que diferenciava ele da multidão era a fé que ele tinha no Senhor, em reconhecer a autoridade. Sabe, às vezes, irmão, nós precisamos voltar para nós mesmos e voltar ao início daquele que um dia nós entregamos a nossa vida, que nós depositamos aquilo que mais de precioso nós temos, que é a nossa vida. E nós entregamos na mão de Jesus e dissemos: Senhor, a partir de hoje eu quero entregar minha vida para o Senhor, para que o Senhor possa guiar, que o Senhor possa me instruir, que o Senhor possa trazer salvação, escrever meu nome no livro da vida, que o Senhor possa estar governando a minha vida. Isso no começo a gente fizemos, irmãos, mas com o decorrer da caminhada, os percalços e as circunstâncias da vida, os tombos, nós fomos nos esfriando ao ponto de menosprezar a autoridade do Senhor. Sabe, irmãos, quando eu digo isso, e eu não estou falando de você, eu estou dizendo da igreja nos últimos tempos. Quando a igreja não tinha instrumento, quando a igreja era só o coralzinho, quando a igreja era mais simples, o fervor, a adoração, a vontade de expressar. Sabe, é dura coisa, é triste quando a gente vê o ministro de louvor se esforçando para que a ministração saia e as pessoas não reconhecem a autoridade do Senhor Jesus, não reconhecem a soberania, a majestade, não consegue expressar um louvor digno de majestade. Nós estamos num tempo que nós precisamos rever os nossos conceitos. Se nós realmente adoramos o Senhor e bendizemos o Senhor, é essa a nossa caminhada. As bênçãos do Senhor são consequência daquilo que nós expressamos. Se eu não consigo adorar o Senhor como convém, como Ele merece ser adorado, se nós não conseguimos expressar a adoração num simples cântico, como é que eu vou expressar minha fé ao Senhor? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível adorar a Deus. Sem fé é impossível. Mas para nós termos fé, irmão, nós precisamos reconhecer quem é Cristo em nossas vidas. E nós precisamos expressar e mostrar para o mundo, assim como Bartimeu fez. Ele expressou, ele trouxe uma adoração, ele trouxe louvor ao Senhor. Ele reconheceu que quem passava ali não era apenas um homem de Deus, mas era o Messias, o Rei, o Senhor, estava passando por ali. E ele reconheceu. Nós precisamos voltar aos princípios e entender que esse a qual nós dedicamos toda semana, eu não posso dizer todos os dias, mas toda semana, quando você separa a sua melhor roupa, quando você separa um perfume e passa e vem para a igreja, quem é que você vem adorar? E de que forma que você está adorando? De que forma você está expressando a sua adoração? Bartimeu, na sua dificuldade, na sua limitação, ele demonstra aqui que ele era um verdadeiro adorador, que ele adorava alguém que era digno de adoração, e aquilo fez toda a diferença. Aquilo foi o suficiente para Jesus Cristo parar, olhar para o outro lado da estrada e ver um homem adorando. Ele estava, talvez para muitos, gritando, mas Jesus recebeu aquilo como uma adoração. E ele mandou chamar: vem, traz ele aqui. Bartimeu, ele entendeu. Quando ele lança sua capa fora, ele entendeu que aquilo ali, ele não ia voltar mais. Para aquele lugar ele não ia voltar mais. Agora a vida dele ia ser diferente.
Ele estava convicto da fé que ele sentia. Ah, pastor, mas ele não conhecia. Sim, ele conhecia. Bartimeu, ele conhecia Jesus muito mais que muitos de nós nos dias de hoje. Mesmo que nós temos a Bíblia para poder ler, irmão, mesmo que nós temos estudo, livros, internet, tantas coisas, ministrações, pessoas, homens de Deus trazendo ministrações, Bartimeu, com um pouco que ele tinha uma fé muito maior que muitos, ele tinha um conhecimento muito maior que muitos, porque naquela forma de expressar foi suficiente para atrair a presença e os olhos de Cristo. Agora Jesus manda chamar ele e diz a ele: vai, filho, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. E talvez, irmãos, hoje que nós mais estamos precisando é de uma libertação. Sabe, na caminhada da nossa vida, nós estamos precisando abandonar algumas capas. Talvez seja uma, talvez seja duas, talvez, eu não sei quantas capas você precisa abandonar e deixar para trás. Sabe, tomar decisão assim como esse homem tomou. E não ficar reclamando da situação. Agora ele tomou uma posição e ele larga a sua capa para trás, e essa ele não quer mais. Agora ele vai caminhar com Cristo ao longo da estrada, liberto, curado, salvo e com dignidade. Se você veio e espera isso do Senhor, então nós precisamos adorar o Senhor de uma forma diferente. Talvez seja uma noite de arrependimento e você falar com Deus e falar: Senhor, me perdoa porque eu não sei adorar o Senhor como convém, eu não sei adorar, eu não estou expressando uma verdadeira adoração. Sabe por quê? Quando traz o gasofilácio, irmão, e você negligencia o dízimo, você negligencia a oferta, você está negligenciando a adoração ao Senhor. Sim, porque a necessidade tem falado mais alto. Alguma necessidade, alguma vontade própria tem falado mais alto no teu coração, ao ponto que aquele valor não pode ser aplicado em vida. Não, ela quer, e a vida você quer aplicar em sua vida própria. Nós estamos deixando de adorar o Senhor quando nós colocamos todas e qualquer preocupação da nossa vida em primeiro lugar, em tentar resolver. E quando sobrar um tempo, e quando eu não tiver mais nada para fazer, então talvez eu vou pegar a palavra de Deus e vou ler, talvez eu vou assistir uma ministração, talvez eu vou botar uma canção para o Senhor. Nós precisamos rever alguns pontos na nossa vida, irmãos, e voltar e entender quem é que nós estamos adorando. É simplesmente para demonstrar para Deus que nós estamos com a nossa vida cristã, a vida espiritual em dia? Ou realmente nós estamos adorando aquele que entregou a sua vida por nossas vidas? Aquele que é rei sobre todos os reis, aquele que é majestade sobre todas as majestades, aquele que é Senhor sobre todos os senhores, e que até o céu e a terra e o inferno se curva diante dele. Talvez nós não estamos levando a sério quem é realmente Jesus Cristo Senhor, mas nessa noite Ele nos dá essa oportunidade de repente olhar para dentro de nós mesmos e pedir perdão. Sabe, irmãos, porque eu creio que se você veio nessa noite, você veio ouvir essa palavra, com certeza, o Senhor quer te fazer como Bartimeu, quer mudar a sua vida. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos no nome de Jesus. Enquanto o Robson vai ministrar essa canção, se você quer ficar sentado,